Gustavo. Boa noite, irmãos, em nome de Jesus, a graça e a paz do nosso Senhor. Amém? Amém. Eu estava chegando aqui, aí alguém perguntou assim: pastor, você está vindo como para o safari? Eu falei: não é o safari. Aí alguém falou: você está de exército? Eu falei: não estou de exército, hoje eu estou de moto Capital Week, né? Hoje eu estou de motociclista. E eu quero, talvez, eu acho que essa luz aqui, que está dando um reflexo na minha vista, eu acho que ela pode manter-se apagada, talvez até ali para a projeção fique melhor. Eu quero compartilhar com vocês, fazer mais um pedido, uma questão. Oficialmente hoje, nós estamos encerrando o nosso mês de férias, entre aspas. Alguém fala assim: pô, pastor, mas nós fizemos tanta coisa nesse mês de férias, né? Mas hoje, oficialmente, a gente está encerrando. Vamos retomar a partir da próxima semana, a partir do domingo que vem, que é o culto de lançamento do nosso semestre eclesiástico, do nosso semestre de atividades oficiais da igreja. Vamos iniciar os pequenos grupos, nossas células, vamos iniciar uma série de outras atividades. Então, eu quero dizer que domingo que vem, além de tudo aquilo que a pastora Fê falou para vocês, que nós teremos o Milênio na Rua, teremos a Santa Ceia, nós temos o chamado culto da visão. O que é o culto da visão, pastor? O culto da visão é aquele culto que eu relembro 2 vezes por ano, uma no início do ano e outra no meio do ano. Eu relembro à igreja a visão que Deus tem me dado e tudo aquilo que o Senhor tem falado comigo sobre o nosso tempo e sobre onde estamos e para onde vamos, e sobre aquilo que Ele sonhou e planejou para esta igreja. Então eu estou com uma expectativa altíssima para que vai ser um grande derramar, um momento de muita renovação, o culto da visão, e é um momento de engajamento. Então eu queria contar com você, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, a trazer um convidado, trazer uma pessoa. Quem eu devo convidar, pastor? A nossa igreja, ela existe para alcançar os sem igreja, né? Você deve convidar as pessoas que não têm uma igreja. Mas, pastor, e aqueles que já tiveram um e estão desviados? As estatísticas mostram que para cada um cristão que está na igreja, tem 2 fora da igreja. Nós queremos essas pessoas também. Esta igreja nasceu para alcançar esses que ainda não estão conosco, né? O Senhor tem dito para nós: 99 não são 100. O Senhor é aquele que larga as 99 e vai atrás daquela que está desviada. Então, se você conhece alguém que está com o coração machucado, que está desigrejado, que está fora do corpo de Cristo, convide essa pessoa. Venha, diga assim: olha, venha ouvir a visão que Deus deu para o meu pastor, venha ouvir a visão de Deus para esse tempo, e nós vamos ter aqui uma grande celebração, uma celebração muito especial. Então eu conto com você no nosso culto de lançamento do ano eclesiástico e o nosso culto da visão. Estava com saudade, a última vez que eu tinha falado com a igreja tinha sido ainda no mês de junho, ainda não tinha falado com a igreja no mês de julho, assim, ensinado a palavra, e hoje nós vamos encerrar uma série que nós iniciamos há 8 domingos atrás. Hoje é o 8º domingo desta série, que eu chamei de espiritualidade ou de avivamento, que ela foi baseada nas 7 igrejas do Apocalipse. João, ele, quando estava na ilha de Patmos, ele teve uma visão dos céus, e ele ouviu a voz do Senhor, e ele disse que quando ouviu a voz do Senhor ressoou nos seus ouvidos como a voz de um trovão. E quando ele olhou para ver quem falava com ele, ele viu 7 candelabros. E o mistério dos candelabros está no último versículo do capítulo 1, que ele diz: este é o mistério dos 7 candelabros. Os 7 candelabros são as 7 igrejas.
No Apocalipse, o número 7 significa completude, totalidade. Ele está falando, eu estou falando a totalidade da minha igreja. Mas quando João olha para trás para ver quem falava com ele, ele não vê o Senhor diretamente, ele vê a igreja falando com ele, ele vê os 7 candelabros, e no meio dos candelabros, aquele como filho do homem, e a igreja é o meio pelo qual Deus faz a sua voz se ouvir na terra. A igreja é a parte visível de um Deus invisível. A igreja é como uma chama acesa e erguida alta para iluminar e brilhar. A igreja é a luz que Deus enviou para trazer clareza no mundo que anda em trevas. Quando a igreja se cala, a voz de Cristo se cala. É por meio da igreja que Cristo faz ouvir a sua voz à igreja. E nós ensinamos nos últimos 7 domingos a mensagem dele para cada uma das suas igrejas. E a mensagem de hoje foi dirigida à igreja de Laodiceia. Peço que os irmãos projetem ali, aqueles que estão já com a nossa, já está projetada, aqui não aparece ali, né? Mas eu me guio aqui, pode deixar. Aqueles que já estão no grupo da igreja, você já pode acompanhar essa mensagem através do nosso grupo do WhatsApp. Ela já está lá disponível para você. Eu não sei se isso aqui está funcionando. Tá. Passou. Então, a última carta foi escrita à igreja de Laodiceia, no capítulo 3, versículos 14 ao versículo de número 22. E Jesus começa a falar à igreja da seguinte forma: escreve esta carta ao anjo, ao mensageiro da igreja de Laodiceia. Esta é a mensagem daquele que é o Amém, ou seja, aquele que é a palavra final, a testemunha fiel e verdadeira, a origem da criação de Deus. Eu sei de tudo o que você faz, sei que você não é frio e sei que você não é quente. Desejaria que você fosse um ou outro, mas porque você é como uma água morna, nem quente, nem frio, você está me dando náuseas. Eu tenho vontade de te vomitar da minha boca, disse Jesus. Você diz, eu sou rico, sou próspero, não preciso de coisa alguma, mas não percebes que não passa de um infeliz, miserável, pobre, cego e que tu andas nu. Eu te aconselho a comprar de mim ouro purificado pelo fogo, e então serás verdadeiramente rico. Compre também roupas brancas, para que não se envergonhe de sua nudez, e colírio para aplicar nos olhos, a fim de enxergar. Eu corrijo e disciplino aqueles que amo, por isso seja zeloso e se arrependa, mude de atitude, e preste atenção, eu estou à porta, e eu estou batendo. Se você ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, e juntos faremos uma refeição, como um amigo ceia com outro amigo. O vitorioso se sentará comigo em meu trono, assim como eu fui vitorioso e me sentei com meu Pai em seu trono. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Meus irmãos, essa talvez seja a carta mais dura de todas as 7 cartas. A todas as outras igrejas, Jesus sempre faz um ou outro elogio. Nesta igreja não há nenhum elogio. Nesta igreja não há nada de bom.
A única coisa boa que tem nessa igreja é a percepção que ela tem sobre si, e é uma percepção totalmente equivocada. A igreja olha para si e diz: eu sou rica e próspera, e não tenho necessidade de coisa alguma. Jesus, como aquele que tem olhos de chama, olha para a igreja e diz: olha, você está com um problema de percepção espiritual, você se vê rica e próspera, mas aos meus olhos tu és miserável, tu és pobre, cego e tu estás nu. Diferente de todas as outras igrejas, nessa igreja, Jesus não faz nenhum alerta contra uma heresia que está entrando na igreja, ou contra uma perseguição que vem de fora, ou contra uma luta que vem de dentro. Em todas as outras há sempre uma pressão, ou uma pressão interna de um ensino equivocado, ou uma pressão externa da perseguição de uma luta. Contra essa igreja não há pressão alguma. Essa igreja não sofre pressão de fora, não há perseguição, não há nenhum tipo de pressão para que eles neguem o Senhor, não há nenhum ensino de dentro, não há imoralidade, não há um ensino de Jezabel, não há ensino dos nicolaítas, nós ensinamos cada uma destas significados, não há nada. A igreja está apática, a igreja está fria, a igreja está morna, na verdade. Há 3 temperaturas que o seu coração pode ter com Deus. Quando, por exemplo, os discípulos iam ao caminho de Emaús com Jesus, quando eles percebem que é Jesus quem está falando com eles, os discípulos a caminho de Emaús, Lucas capítulo 24 dizem: acaso o nosso coração não ardia quando ouvíamos a palavra de Deus que Ele falava para nós? Essa é a primeira temperatura, o seu coração arde, o seu coração ferve, o seu coração está cheio de Deus, o seu coração não se contém, essa é a temperatura do quente. Há também em Mateus capítulo 24 uma outra temperatura. Em Mateus capítulo 24, Jesus ensinando sobre o fim dos tempos, ele diz: naquele tempo o coração das pessoas se esfriará, o amor de muitos se esfriarão. Então fala de um coração frio, um coração que não teme a Deus, um coração que não teme que não quer fazer o bem ao próximo, que não quer amar a Deus, um coração frio, gelado. E existe um terceiro temperatura para o seu coração, que é esse que está aqui em Apocalipse 3, que diz: olha, visto que tu não és nem quente, tu não és nem frio, tu és morno. Esse é aquele indiferente, esse é aquele que é apático, esse é aquele que não cheira e nem fede, esse é aquele que não exalta nem o bom perfume de Cristo e nem o perfume do mundo. Ele tem cara de piedade, mas ele nega a piedade em sua essência e na sua prática. Ele tem cara de uma pessoa religiosa, mas ele está com o coração longe de Deus. Ele vive na casa do Pai, mas ele não tem comunhão com o Pai. Ele anda como os fariseus andavam e faziam longas orações nas praças e jejuavam para ser visto pelos outros. Ele é como aquele homem que diz que chegou diante do templo e olhou para um pecador miserável que estava arrependido, pedindo misericórdia para Deus, e ele diz: Senhor, graças te dou, porque eu não sou como esse pecador miserável, porque eu jejuo 3 vezes na semana, eu oro, eu dou o dízimo,
dízimo, eu sou o cara. E diz que o outro miserável batia no peito e dizia: Senhor, tem compaixão de mim, tem misericórdia de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador, eu preciso da tua misericórdia. E Jesus disse: qual dos dois saiu justificado diante do Pai? Aquele que achava que não tinha nada, que estava tudo bem, ou aquele que reconhecia a sua miséria, a sua pobreza espiritual, aquele que reconhecia que nada ele tem, ainda que tivesse tudo, ainda que tivesse bens, posses. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque é dos tais que é o reino dos céus. Pobreza de espírito tem a ver com você reconhecer que tudo que você tem e tudo que você é, vem de Deus. Pobre de espírito não tem a ver com a sua condição social, tem a ver com a sua condição espiritual. Cristo mostra nesta carta que é mais honrado ser um ateu declarado do que um crente apático. É melhor ser um ateu declarado do que um crente que não brilha, que não dá sabor, que não faz diferença nesse mundo, que não traz graça de Deus, que não representa a luz e a voz de Cristo nesse tempo. Você não é frio nem quente, você é morno, você é apático, e o apático me dá náuseas, o apático me dá enjoo. O apático tem cara de religiosidade. Eu tenho ensinado para vocês, a nossa igreja é uma igreja batista, mas nós nem colocamos na placa Igreja Batista, porque não se trata de uma religião, não se trata de uma denominação, se trata de um relacionamento vivo e redentor com Cristo. Se trata de uma vida, se trata de um estilo de vida, se trata de um propósito, se trata de ter vida em Deus. É vida de Deus na minha vida, levando vida para os outros. Quem tem sede, vem a mim e beba de graça. E do seu interior vai fluir um rio. Você mata a sua sede para matar a sede dos outros. Você mata a sua sede para que a sua vida se transforme numa correnteza contínua da graça, da misericórdia, do poder, que cura, que liberta, que transforma e que batiza no Espírito Santo. Você mata a sua sede para ser um canal de bênção. Ser morno é ser cego à sua verdadeira condição espiritual. E por isso precisa ir a Cristo e comprar dele colírio, para que aplique colírio do céu nos seus olhos, para que você perceba a sua real condição espiritual e encontre graça e misericórdia em Deus. Ser morno é ter um contraste entre aquilo que você diz ser, entre aquilo que você diz acreditar, crer, e aquilo que você é e aquilo que de fato você vive. É um contraste entre o que você pensa e diz, entre o que você é e o que você faz. O morno, as coisas não encaixam. O morno não vê como está a sua vida. O morno passa perante a pessoa que foi maltratada e jogada no chão, e ele se sente indiferente, ele não sente compaixão, a compaixão de Deus no seu coração não arde pelos mais fracos e pelos mais necessitados. O morno, ele é uma pessoa que é indiferente. Alguém já disse
que o pior sentimento não é nem o ódio. Porque quando você tem o ódio para alguém, você tem um sentimento ali que não é um sentimento de Deus, que é algo que você tem que tratar, mas você tem um sentimento, aquela pessoa te incomoda. Agora, quando você é indiferente, a pessoa pode estar muito bem ou muito ruim, você diz assim, ó, estou nem aí, que morra, que se exploda, estou nem aí com fulano. A indiferença é o sentimento que está no coração daquele que para quem o outro já não é mais, tem a mínima importância, já morreu para você. Então nós precisamos buscar em Deus a resposta para isso. O grande problema do nosso tempo, o grande problema da igreja de Laodiceia, é que ela não se via de forma correta. Ela tinha uma percepção espiritual errada de si mesma. Ela dizia, eu não preciso de ninguém, eu sou rico e próspero, eu tenho tudo, a minha igreja é abençoada, a minha igreja é cheio de empresários, a minha igreja ela é uma igreja rica, a minha igreja tem de tudo, ela não é igual a Milênio. A Milênio é o seguinte, vira o mês, eu estou de joelho orando, Deus, será que eu vou conseguir pagar as contas desse mês? O Gustavo falou aqui, ninguém aqui é remunerado, ninguém, eu não ganho R$1, nunca ganhei, sou pastor, vai fazer 16 anos. Desta igreja há 2. Nunca ganhei R$1. Tudo que nós levantamos aqui vai para a obra. Mas ela tinha uma percepção equivocada. Ela dizia, eu não preciso de nada. Eu estou muito bem. Os membros estão confortáveis. O ar-condicionado funciona, a cadeira é acolchoada, está tudo muito bem. Eu não preciso de nada. Durante todas essas cartas, nós vimos percepções espirituais erradas. Vocês lembram da igreja de Esmirna? Foi eu que preguei. A igreja de Esmirna dizia, eu sou pobre. É uma igreja que só recebeu elogios. Essa daqui de Laodiceia só recebeu crítica. A igreja de Esmirna e a igreja de Filadélfia só receberam elogios. A igreja de Esmirna disse, eu sou pobre. Jesus falou assim, você diz, você é pobre, mas aos meus olhos, você é rica. A igreja de Esmirna disse, eu não tenho condição. E Jesus disse, mas aos meus olhos você tem a maior riqueza que um ser humano pode desejar, o maior tesouro que há no mundo. Você tem a mim de verdade, você recebeu, você tem um tesouro lá no céu, você está construindo algo grande, diante dos meus olhos você é rica. A igreja de Sardes, vocês lembram? Eu não me lembro quem pregou. Foi você, Luiz? Não, foi você, Gustavo. A igreja de Sardes, ela dizia, você tem fama de que está viva. Jesus olhou para ela e disse, você tem fama que está viva, mas você está morta, não tem vida dentro de você. Você é uma igreja que não tem vida. A igreja de Filadélfia, foi ensinada domingo passado, é uma igreja que diz, você se diz fraca, mas eu coloquei diante de você uma porta aberta, porque tu és uma igreja fiel, e eu sou aquele que tem a chave de Davi nas minhas mãos, aquilo que eu abro ninguém fecha, aquilo que eu fecho ninguém abre, e eu coloco diante de você uma porta aberta. Você se diz com pouco poder, mas eu tenho todo o poder nos céus e na terra, e coloco diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar. E hoje nós estamos de frente de Laodiceia. Ela é o oposto de Esmirna. Esmirna dizia, eu sou pobre e aos olhos de Deus você é rica.
Laodiceia diz: eu sou rica, mas aos olhos de Deus, Ele diz: tu és miserável, tu és pobre, tu estás cego e tu andas nu diante de mim. E qual é a solução, pastor? A solução é que nós temos um advogado junto ao Pai. A solução, Jesus diz assim à igreja de Laodiceia: eu te aconselho que compres de mim ouro refinado pelo fogo. Eu te aconselho que busques a verdadeira riqueza. Eu te aconselho que comece a buscar em mim aquela riqueza que nem a traça nem a ferrugem corrói, aquela riqueza que os ladrões não escavam e nem roubam, aquela riqueza que nós ajuntamos no céu, porque aonde está o nosso tesouro, ali vai estar o nosso coração. Eu te aconselho a começar a fazer riquezas espirituais em Deus. Mas não é só isso. Compre de mim roupa apropriada para estar na minha presença. Ah, pastor, o que é isso? Eu tenho que agora andar de saia lá no pé. Não, você tem que andar com a roupa coberta, encharcada com o sangue do Cordeiro, o sangue de Jesus Cristo. Você tem que andar com a roupa limpa, a roupa lavada. Você tem que andar com a roupa transparente diante de Deus. Isso significa não ter o que se envergonhar. Isso significa entrar com ousadia no trono da graça, entrar com ousadia no santo dos santos, no santo do lugar, e ter comunhão verdadeira com o Pai. Você tem que comprar riqueza espiritual, você tem que comprar roupas puras, mas você precisa de colírio para colocar nos seus olhos. Busque em mim colírio para que Deus abra a sua visão espiritual, para que você comece a ver o mundo como Ele vê, para que você seja os olhos de Cristo aqui na terra, para que você veja a sua condição como ela é de fato. Compre ouro, compre roupas e compre colírio. E qual é o preço? É de graça. O preço foi pago lá. O preço foi pago lá. Você pode dar um glória a Deus? É de graça. É de graça. É de graça. Deus tem vida para a sua vida. Deus tem ouro para a sua vida. Deus tem colírio. Deus tem graça. Deus tem uma roupa nova, vestes novas. Deus tem vestes de alegria em vez de vestes de cinza. Deus tem um tempo novo na sua vida, é de graça. Como eu faço, pastor? Vinde a mim, todos os que estão cansados, todos os que estão sobrecarregados, vinde a mim e eu vos aliviarei. Lançai sobre mim o vosso fardo, o vosso jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e alcançareis descanso para a vossa alma. Vinde a mim. Aquele que está cansado vai ser revigorado, porque os jovens se cansam, se fadigam. Aqueles que esperam no Senhor, ao contrário, podem correr, podem andar e não se cansarão. Subirão com as da águia, voarão e ninguém os alcançará, correrão e não se fadigarão, porque aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Renovarão as suas forças. O maior problema do nosso tempo ou um dos maiores problemas, é nós não vermos a realidade como ela é de fato. É não perceber a sua real condição espiritual. É não olhar a necessidade do mundo com os olhos de Deus. É você estar tão preocupado em construir a sua vida,
que você se esquece de que este mundo passará, que tudo aquilo que você construir e você comprar, e toda a riqueza que você juntar e acumular, ela passará. Você vai deixar, porque nu você veio a este mundo e nu você voltará dele. Mas aquele que vive a vontade de Deus, aquele que faz a vontade de Deus, esse permanecerá pelos séculos dos séculos, esse permanecerá para todos sempre, esse juntará perante o Senhor um tesouro de graça, e naquele dia nós ouviremos: vinde benditos do meu Pai, porque quando eu tive fome me deste de comer, quando eu tive sede me deste de beber, quando eu estava nu você me vestiu, quando eu estava preso você me visitou, e eu perguntarei: quando foi que eu fiz uma destas coisas a você? E então eu responderei: quando você fez a um dos meus pequeninos, quando você fez a um dos meus filhos, era a mim que você fazia. Sabe, uma história que mostra um problema de percepção espiritual muito grande do nosso tempo, é a história do filho pródigo. O filho pródigo é aquele cara que foi de um extremo, ele foi totalmente frio, passou por um processo de arrependimento e voltou para o coração do pai, certo? Do outro lado eu tenho um irmão do filho pródigo, que permaneceu a vida toda dentro da casa do pai. E o irmão do filho pródigo tem um problema de percepção espiritual grave. O irmão do filho pródigo, ele fica com raiva do pai. Ele diz: pai, como é isso? Esse menino, ele pegou antecipadamente a sua herança, ele gastou com prostituição, ele gastou na farra, ele gastou com os vícios, ele te desonrou o nome da nossa família. Ele volta, você o recebe, coloca um anel no seu dedo, calça uma sandália, dá um banho, bota roupas nele, você mata um novilho, pai, para ele. E eu sempre estive aqui na sua casa, eu nunca te abandonei, sempre te servi, sempre trabalhei, sempre fiz o que você queria que eu fizesse, eu estava aqui, e você nunca sequer me deu nada. E o pai olha para o irmão e fala: mas filho, você é meu filho, e tudo que é meu é teu, eu não preciso te dar aquilo que já é seu. Qual era o problema do irmão? O problema do irmão é que é um filho que vive com um coração de órfão, um filho incapaz de se relacionar adequadamente com o pai, um filho que não consegue se relacionar com o pai, é um filho órfão, e nós estamos assim de órfãos na igreja. Sabe, Deus se revelou a nós através do Filho Jesus Cristo que veio a esta terra. Nós nos identificamos com Ele porque Ele foi homem como nós, e Ele é capaz de se compadecer de todas as minhas fraquezas, porque Ele, semelhante a mim, sofreu tudo o que eu sofri. E você então o confessa como Senhor, como Salvador, se apega a Jesus e diz: Jesus, perdoa os meus pecados. E Jesus perdoa os seus pecados. Do outro lado, você se relaciona bem com o Espírito Santo, você sente a presença dEle, você chora, você ri, você pula, você cai no poder de Deus, você ouve a profecia, a palavra profética, você está cheio de Deus, você percebe e sente o Espírito. Então você se relaciona bem com o Espírito e se relaciona bem com o Filho, com Jesus. Mas quando o assunto é o Pai, eu aconselhei uma pessoa sexta-feira que dizia assim: eu me sinto indigna, eu sinto que eu sempre estou em falta com Deus, eu sinto que Deus, Ele não se agrada de mim. E eu falei para ele assim, olha, deixa eu te explicar uma coisa.
Eu passei essa semana inteira trabalhando igual um camelo. Eu cheguei em casa e os dias que eu tive em casa, eu peguei minhas filhas dormindo. Eu não convivi com elas. Mas quando eu ia lá na cama delas, e eu ia lá botar a mão na cabeça delas para abençoar, e eu via o pulmão delas enchendo de ar. Aquilo era suficiente para eu dizer como meu coração se alegra, porque meu filho, minha filha está viva, está respirando. O Pai tem prazer em você. O Pai olha para você, Ele não vê um pecador desgraçado, Ele vê um filho lavado e redimido pelo sangue do Cordeiro. Mas nós vivemos um tempo em que as pessoas se sentem órfãos. E quando o pastor, por exemplo, dá mais atenção para uma pessoa, o órfão se sente abandonado. Problema de percepção espiritual, o que nós precisamos? Se achegue em Deus e compre de mim colírio espiritual. E como eu faço isso, pastor? Diga: Senhor, eu quero ver com os teus olhos. Senhor, me perdoa, eu quero ver a real condição do meu coração através dos seus olhos. Eu quero ver a minha condição em Deus através do Senhor. E é isso que Ele faz conosco. Ele nos dá suficiência. Nós devemos buscar em Cristo a suficiência. E em segundo lugar, nós devemos buscar uma real comunhão com Deus. O que significa isso, pastor? Jesus está, olha a imagem preocupante da igreja de Laodiceia. Quem é o dono da igreja, pessoal? Cristo, Jesus. Ele é o Senhor da igreja. Ele é o cabeça. A igreja é o corpo. Ele manda, a igreja executa. A igreja é a parte visível de um Cristo invisível. A igreja é de Cristo. Ele é por meio de dentro da igreja que a voz dele se faz ouvida na terra. Se não existisse igreja, não existiria, a voz de Deus não estaria sendo ouvida na terra de forma clara. Aí você pode dizer: não, pastor, os céus anunciam a glória de Deus. É verdade. Mas se o anúncio que o céu e a natureza faz da glória de Deus fosse suficiente, Jesus não precisava ter vindo ao mundo. Não é suficiente. Ele precisou vir ao mundo. O que você está falando, pastor? Estou falando que o dono da igreja, no caso de Laodiceia, estava fora da igreja. Ele estava do lado de fora. Ele estava à porta. Pastora Fernanda abriu essa porta, eu vou abrir também. Imagine que daqui para dentro é a igreja. Ele é o dono da igreja. E ele diz: eu estou à porta. Eu estou batendo. A igreja deixou ele do lado de fora. Ah, mas eles cantavam, eles liam a Bíblia, eles até oravam, eles ensinavam, eles davam o dízimo, mas Jesus estava do lado de fora, e ele está batendo. E quando eu pensei na imagem, eu lembrei da igreja de Filadélfia. Jesus disse: eu sou aquele que tem uma chave de Davi. Esta chave abre qualquer porta e fecha qualquer porta, mas tem uma porta que ele não usa. Tem uma porta que ele bate com educação. Ele até podia arrombar, ele até tem a chave mestra.
mas ele fica batendo. E ele diz: você tem que ouvir a minha voz. Você tem que querer que eu entre na sua casa. Você tem que querer que eu entre na sua vida. Você tem que abrir o seu coração e escancarar a sua vida por inteiro, por completo para mim. Você tem que deixar eu tomar conta de cada cantinho do seu coração. E no dia que você deixar, eu vou entrar, eu vou colocar um banquete, e nós vamos comer juntos, e nós vamos ter comunhão como amigos íntimos possuem comunhão. Nós cantamos: esta casa é sua, não é? Pode entrar, mas é isso, às vezes a gente não tem noção, como nós deixamos Cristo do lado de fora da nossa vida. Não, pastor, eu tenho Jesus no meu coração. Sim, mas você diz assim: Jesus, eu quero a sua salvação, mas essa coisa aqui é minha, Jesus, essa aqui é minha, essa daqui eu não te dou, esta área da minha vida eu não te dou, esta área aqui eu não te dou. Não, o quê? Te servir? Para que te servir? Igreja? Para que igreja, Senhor? Eu sou crente, eu não preciso de igreja. O que você está falando é assim: ó, Jesus, eu te amo, mas eu não gosto do seu corpo, não. É mais ou menos um marido que olha para a esposa, ou a esposa que olha para o marido e fala assim: ai, como eu gosto de você, mas eu tenho nojo do seu corpo. Não me toca não, não me toca não, eu te dou um pedaço, mas eu não te dou o todo. E hoje é dia de sacrificarmos o todo no altar do Senhor. Hoje é dia de renovação, vamos orar, vamos buscar ao Senhor, vamos fazer um tempo de comunhão aqui. Irmãos, a mensagem de Cristo é: eis que estou à porta e bato. Ele está falando não é aos descrentes, não, ele está falando aos crentes. Ele está dizendo: eu estou à porta, está na hora de você me entregar o seu emprego, está na hora de você me entregar a sua vida emocional, está na hora de você me entregar as suas finanças, está na hora de você entregar o seu filho, está na hora de você colocar no altar a sua filha, está na hora de você sacrificar o seu Isaac. Qualquer coisa que esteja entre você e Deus, está na hora de você colocar diante de Deus e dizer: Senhor, entra, a casa é sua, faz morada, arruma do jeito que você quiser arrumar, a minha vida te pertence. E eu quero orar por você, em nome do Senhor Jesus, que quer fazer uma entrega completa de vida, uma entrega completa de propósito, de sonhos, que entendeu a mensagem de Deus, que entendeu que você tem que se aproximar dele nesta noite. Compre de mim, disse Jesus. Vinde a mim, disse Jesus. É dele que você tem que buscar, é dele que você deve comprar. Então, em nome do Senhor Jesus, vamos ter aqui um tempo de oração, um tempo de entrega. Podem vir, o pessoal que quer vir para ministrar, para orar, vai ficando assim de frente para as pessoas. E você que quer fazer uma entrega de vida, de sonhos, de propósito, você que quer entregar tudo que você tem, você entendeu que no reino de Deus, meus irmãos, no reino de Deus, não tem como você amar o Filho e odiar a igreja. No reino de Deus não tem como você falar que ama a Deus, a quem você não vê, e não ama o seu irmão, a quem você vê.